Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus e do Messias Meixo Sama. Como foi a Páscoa de todos vocês, meus girassóis, meus periquitos verdes cheios de esperança, como sempre, morrendo de saudade. Quero pedir desculpa porque não pude fazer a live no domingo de Páscoa, pois meus filhos vieram me visitar e saíram tarde. Mas desejei a todos uma boa Páscoa, né? Mandei mensagem e também dizer que a Páscoa é um renascimento, né? É onde tudo se começa a renascer, né? Não é sofrimento, é renascimento, né? E nós viemos conversando tanto sobre esse renascimento, não é verdade? Então, Cristo renasceu como verdadeiro Filho do Criador. Então, tenho certeza que todos tiveram, junto aos seus familiares, uma boa Páscoa. Bom, hoje o nosso tema é quando muda, tudo muda, né? Então, vamos ver, né, dando um pouquinho de seguimento na última live que eu falei, né? Que era para que a gente deletasse tudo que é ruim, né? Que está ao nosso redor, né? Eu vou dar um pouquinho de seguimento naquilo que da última live, né? Para que a gente possa, assim, criar um ambiente de proteção para todos nós, né? Então, vamos lá. Presta atenção ao tema. Quando muda, tudo muda. Não podemos mudar o mundo, né? Nem ninguém muda ninguém. Mas a gente pode mudar as coisas ao nosso favor, né? Criar, né, uma redoma de energia boa, né? Um ambiente bom. Então, isso depende exclusivamente da gente, não depende do outro, né? Então, o que é essa mudança do interior de cada um, né? É nós procurarmos a valorizar tudo o que é positivo, né? Dar vida àquilo que é positivo, tanto que venha do nosso sentimento, quanto também as pessoas que estão ao nosso redor. O que geralmente não acontece, né? A maioria das vezes a gente julga muito, né? Somos formador de opinião, né? Eu não concordo com isso, isso não está certo, né? E tem pessoas que não gostam de ser apontado, principalmente quando a gente aponta um ponto que é na ferida, né? Vai lá com o dedo na ferida e as pessoas realmente não conseguem admitir e não aceitam, né? A verdade, né? Então, temos que ter, assim, um certo cuidado, né? Porque às vezes a gente julga, mas a gente também é julgado. Fala assim, ninguém pode julgar ninguém, mas se formos olhar, toda hora a gente está julgando alguém. Por pequenas bobagens, por pequenas coisas, a gente está julgando, né? Então, a gente tem que se policiar em relação a esse comportamento, né? Às vezes alguém fez algo com a gente, alguma coisa que nos feriu muito, e aquilo ficou muito forte, marcado dentro da gente, né? A gente gravou aquilo assim na pele, na alma, que nem uma tatuagem, né? Mas de coisa ruim. E ainda tampou, colocou uma rolha lá e não deixa ninguém tirar. Mas é bom a gente destampar, sabe? Tirar essa rolha para isso sair, né? Essa energia ruim sair, para que Deus possa colocar outra energia boa naquele lugar, né? Então, a gente se sente leve, né? Lidar com as pessoas é complicado, mas
tudo tem uma causa espiritual no meio, né? Diz que tem o pai que a gente merece, o pai tem os filhos que merece, tudo é desígnio de Deus. Ninguém vem para aquela família ou está naquela família, né, por coincidência, por acaso, não, né? Por detrás disso tem um resgate, né? Que às vezes a gente aceita com resignação, com paciência, né? Tem gente que tem maior da paciência de lidar com outra pessoa. Tem gente que interrompe, né? Esse resgate, não consegue lidar. Só que isso vira uma bola de neve, não conseguiu resgatar isso aqui nessa vida, aí vai vir uma outra situação idêntica que a pessoa vai passar de novo porque houve uma interrupção. Ela interrompeu aquele resgate, ou com um filho, ou com um marido, ou uma sogra, uma nora. Tudo tem uma causa, né? Então, Missama fala que tudo vem para que nós possamos crescer como espiritualista, né? Então a gente não sabe o que foi que a gente fez lá no passado, porque que hoje caiu nessa família, né? Então precisamos começar a mudar nosso ponto de vista, não o do outro. Estão me entendendo? Não queira mudar o outro, busque mudar você. Né? Quando você muda, tudo muda ao seu redor, né? Então, vou dar um exemplo, né? Há muito tempo atendi uma pessoa e essa pessoa tinha um problema de mágoa muito forte, né? A ponto que a deixou doente, né? Com uma depressão muito forte, né? Que chegou a ser internado antes de chegar até a mim, tá? E conversando, né? Porque quando a pessoa chega, não adianta a gente querer, né, já achar que vai resolver tudo, né? Tem que investigar a causa. Tudo tem uma causa por trás. Nada vem do nada, né? Então, fomos fazendo bastante oração, né? Para que dissipasse aquelas nuvens que fazia a pessoa não enxergar, porque não adiantava falar nada, porque ela estava tão presa no ponto de vista dela que tudo que se falava ela tomava como ofensa ou tinha que concordar, mesmo que tivesse errado. Então, quando a pessoa está envolvida nesse sentimento de mágoa, de revolta, nós devemos deixar Deus atuar para poder, né, desobstruir toda aquela energia, toda aquela mágoa, queimar toda aquela energia, para que quando nós entrarmos com o segundo plano, que é o espírito da palavra, ela consegue absorver, né, entrar na alma dela, na mente, né? Então, foi isso que eu fiz. E assim descobri por que que você tem tanto ódio do seu pai. Ah, mas eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra. Eu odeio ele, né? Então, procurei saber, né? O que é que havia acontecido, né, entre o relacionamento de pai e filho para que surgisse aquele ódio tão mortal, né? Então, meu pai é uma pessoa que parece um monstro, que parece um bicho, ele me bate, né? Eu não posso fazer nada porque eu e meus irmãos já fica tremendo quando ele chega e tal. E era aquela situação que, né, um jovem já com aquele sentimento, né? E então eu procurei pedir para que ele investigasse um pouquinho da vida do pai dele, né? E que quando ele retornasse a mim, ele me contasse, né? O que é que ele descobriu, né? Através da família, me contasse. Então assim aconteceu, né?
Então ele falou, não adianta a senhora pedir para eu perdoar ele e nem adianta pedir para eu fazer nada para ele, porque isso eu não faço. Eu quero que ele morra. Dizia assim para mim com uma força, sabe? Disse, não vou pedir para você fazer nada disso. Só me traga essas informações no próximo encontro que nós vamos ter. E aí, achei que ele nem voltaria mais, mas ele voltou. Então eu falei, que então? E agora? Você descobriu algo? Ah, sim, conversando com uma tia, eu descobri que meu pai, ele foi adotado, que meu pai morou em orfanato, que meu pai sofreu muito quando criança, que ele até chegou a dormir na rua. Então, disse que ele passou por poucas e boas, falou assim, sabe? Tá. Falei, foi? Olha, então, e hoje assim, eu quero que você então, você já falou toda a parte negativa do seu pai, então me fale alguma coisa positiva que seu pai tem. Ah, o quê? O quê? Que seu pai, meu pai não tem nada de positivo, nada, nada. Ele é uma pessoa ruim. Não. Procure olhar lá dentro do seu coração, da sua alma, prestar atenção que alguma coisa boa ele tem. Porque, meu filho, Deus deu a partícula divina até o pior assassino. Ele tem essa partícula divina dentro dele. E isso manifesta, em algum momento, um ato de misericórdia, de bondade para com o outro. E seu pai é possuidor dessa partícula divina. Meu pai tem isso? Tem, sim. Você tem. Você só não está usando a seu favor. Mas tem. Então, procura pensar em algo que seu pai tem de bom. Aí, resultado, ele falou, bom, ele não deixa. A única coisa que eu nunca vi minha mãe reclamar é faltar alimentação para a gente. Somos em 7 irmãos. E ele não deixa faltar nada. A gente nunca passou fome. Nunca passamos necessidade. Ah, eu digo só isso? Ah, outra coisa, ele é muito rigoroso com conta, negócio de pagar. Ele não gosta de dever a ninguém e ai da gente se comprar qualquer coisa fiado e não pagar, ele é capaz de nos matar. Né? Ele só faz aquilo que dá. Se não der, ele não faz. Pode gritar, ele não faz. Olha aí, isso para você é um ponto negativo ou positivo? Ele fez, mas é uma obrigação dele, né? Eu não pedi para nascer, é uma obrigação dele não deixar faltar. Ele já é ruim, e a pessoa, se ele deixasse faltar a comida para a gente e não cumprir as obrigações, falei, no seu ponto de vista, pode ser que sim, né? Então, para começar, você pediu sim para nascer, e pediu para nascer nessa família e ter esse pai. Então, é um encontro de alma e de prestação de conta, né? Você não entende agora, lá na frente você vai entender. A outra coisa é que a partir de hoje, você vai modificar a sua maneira de falar do seu pai, né? Ah, a senhora não vai mandar eu pedir perdão para ele, ir lá, abraçar, beijar, que eu não vou fazer isso. Não, você não vai dizer nada a ele. Quem vai mudar é você. Então, peguei. Isso aqui, na linguagem japonesa, é shibori, né? Então, peguei o shibori e falei para ele.
Você está vendo esse chiburi? Você vai pegar assim uma pontinha e cada dia você vai puxando, tá? Um pontinho positivo do seu pai. Quando você encontrar as pessoas que conhecem seu pai, ele conhece, que você falava mal dele, você vai falar bem. Ah, meu pai hoje trouxe uma coisa, um presente para mim. Meu pai hoje sorriu para mim. Meu pai hoje me fez um carinho. E eu vou dizer, vai dizendo isso, vai puxando cada dia um ponto positivo. Sabe por quê? Porque você me trouxe pontos positivos do seu pai. Isso quer dizer que ele tem muita coisa boa lá dentro. Tem que alguém ir puxando e puxando. Como você só estava vendo o lado negativo do seu pai, então você fez ele ficar desse tamanho, olha. Tá grande demais o negativo e esqueceu de puxar o positivo. Por isso, essa mágoa, esse ressentimento está crescendo. Você tem gratidão pelo alimento que seu pai bota na mesa, como você mesmo disse, para vocês não passar necessidade. Você sabe o que o seu pai passa lá na empresa onde ele trabalha, uma humilhação, o dia dele como é. Você parou para pensar que seu pai foi desprezado pelos pais dele, não teve um aconchego de ser criado e educado pelos pais verdadeiros, ficou no orfanato, né? Depois foi para a rua e olha só, ele conseguiu com tudo isso formar uma família e ele está até hoje com essa família, ele não abandonou nenhum de vocês como ele foi abandonado. Olha que ponto positivo. Agora, essa violência, esse jeito dele, duro de ser, é aquele ferro que ficou marcado nele, porque foi o que ele aprendeu, né? O que passaram para ele, foi a defesa dele. Mas se você começar a puxar uma coisa que ninguém puxou ainda, né? As virtudes, as qualidades, aí vai subindo, você vai ver que você tem um melhor amigo do seu lado, que é seu pai, né? Porque, apesar de tudo que ele passou, ele formou uma família e não abandonou, né? Olha aí você já com 18 anos, seus irmãos, tudo estudando, todo mundo, né? Então, ele não abandonou vocês conforme ele foi abandonado, mas ele tem as cicatrizes dele, né? Mas da maneira que ele pode estar, né, levando essa família, isso já é um ponto positivo. E assim, né, para resumir, esse jovem veio devagarinho, e a gente ia conversando e ele ia falando, tá praticando? Que eu falei? Ah, com ele eu não falo nada assim, né? Não dou sorriso, não dou abraço, mas fico falando para as pessoas que a senhora mandou. Mas eu não estou falando ainda de coração, não. Eu só falo na boca, eu não falo de coração. Não, não tem problema não, vai treinando. Uma hora vai chegar no seu coração. Uma hora essas palavras, de tanto você praticar, ela vai se tornar verdadeira. Mas pratique. E assim, esse jovem foi praticando, né? E ele ia falando com as pessoas, em vez dele diminuir o pai dele, humilhar o pai dele perante os vizinhos, os amigos, ele ia elogiando, ele ia falando coisas que não acontecia, mas ele foi obediente à orientação, ele ia falando. Então, um certo dia, diz que o pai dele estava, né, conversando com um amigo no bar, eu não me recordo o local. E aí, conversa vai, conversa vem, entraram em assunto de família. E aí, esse amigo dele chegou para ele e disse, você que é feliz, você tem um filho muito bom, né? A minha filha estava dizendo que seu filho te elogia muito, né? Que seu filho
percebe o esforço que você faz, que valoriza a comida que bota na mesa, e começou a contar para ele. Então, o pai dele ouviu tudo aquilo, né? E foi para casa, né? E ele estava na escola. E quando ele chegou, né? O pai dele teve um olhar para ele diferente. Né? Olha que coisa, olhou para ele diferente e ele ficou assustado. Então, como o pai, ele já viu que o pai era brabo, né? E tudo já ia espancando ele já se preparou, né? Porque o pai ficou olhando para ele assim, olhando e não tirava o olho dele. Aí ele disse, vou apanhar. Não sei o que é que eu fiz, mas eu já vou apanhar. O pai dele se levantou, foi até ele e pela primeira vez deu um abraço nele assim, né? Porque era aquele pai rústico que não abraçava, deu um abraço nele. Aí ele disse que ficou parado sem entender nada. Ele disse que deu até vontade de fazer xixi nas calças. Se ele não sabia se ele era emoção, se era medo, né? E o pai dele disse, muito obrigado, meu filho, por você reconhecer o meu esforço. E ali ele lembrou das palavras que eu havia orientado a ele. Puxe o ponto positivo todo dia um pouquinho, né? E o relacionamento dele com o pai dele foi melhorando gradativamente com os irmãos, sem precisar ele discutir, dizer ao pai que tinha que mudar. Era ele que precisava mudar. Com a mudança dele, ele tocou no coração do pai, né? Então, um certo dia, ele teve uma outra crise de depressão e ele pediu para o pai dele levar ele no hospital. E o pai dele foi. E no meio do caminho, o pai dele, né, sussurrando, disse, Senhor, se tiver que alguém ir, me leve, mas eu troco a minha vida pela do meu filho. E ele ouvindo aquilo, ele se desmanchou, né? Ele se desmanchou por dentro, né? E assim se passaram 6 meses e o pai dele morreu. O pai dele morreu e ele está aí. E aí, naquela hora, surgem 3 sentimentos, né? O sentimento da dor da perca, o sentimento do apego e o sentimento do remorso, né? São 3 sentimentos, né? Que a pessoa, Messama fala, não sabe como lidar, né? O sentimento da perca, daquele momento de não aceitar, né? Do apego porque que não quer que vá, e o remorso por coisas que a gente falou no momento da dor, da raiva, sem compreender o outro, né? A gente não investiga o passado, a gente só olha o que está no nosso olhar, o que a gente quer ver, né? Então, foi uma imensas experiências de coisas que eu já presenciei, já vi, né? Mas isso me marcou muito. Hoje esse jovem, ele é um ministro já, né? Passou pela minha mão. Então eu fiquei assim muito emocionada, né? Então assim, ele devotou a vida dele a Deus, né? E foi ser um servo de Deus. Então, mas foi uma experiência muito marcante. E ele disse que naquele momento, ele vendo ali o pai dele no caixão, ele disse, eu estou perdendo o meu melhor amigo, o meu melhor companheiro, né? E olha que uma vez ele me disse, se eu não encontrasse, né, essa filosofia, esse caminho, essa luz de Meixo Sama,
eu era para estar preso, porque 2 vezes eu tentei pegar uma arma que meu pai tinha e dar um tiro na cabeça dele. 2 vezes eu tentei fazer isso e não deu certo. Mas como Deus tem plano na nossa vida, né? Ele põe a mão. Então, estou contando isso a vocês para que vocês entendam que a mudança não depende do outro. Se é aquilo está incomodando, é nós que estamos sofrendo, nós que temos que procurar o ponto positivo e mudar, criar o paraíso interno na gente, sabe? A nossa tranquilidade. E a gente buscando essa luz, buscando esse paraíso interior, ele se fica tão forte que atinge o outro. Então, desculpe, que é aquilo que eu ensinei na outra live, o espírito da palavra, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo aí, mas eu já disse e repito, vocês não podem mudar essa situação, tudo está no comando de Deus. Então, agora o que nós podemos fazer é criar um círculo, né, de luz ao nosso redor, de coisas positivas, né? Buscar energia positiva para que nós estejamos protegidos, a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo e quem está ao nosso redor. Então, buscar puxar, ó, puxa assim, é um ponto positivo. Você vê uma pessoa teve um relacionamento, ficou 30 anos com a pessoa. E aí quando acaba, 30 anos, 20 anos, 10 anos, não importa. Aí quando acaba, a pessoa se prende muito naquela coisa do momento, da raiva, do ódio, do que motivou a separação, né? Se foi traição, se foi, seja o que for. E elas esquecem, e os 10 anos? Não houve nada de bom? Um filho que nasceu, que trouxe alegria, o começo do tratamento, do relacionamento, que era bom. Então, quando a gente busca os pontos positivos, a gente mata o negativo. Você sabia que aí dentro de você tem um bicho, tem uma fera, e que vocês são capazes até de matar? Todos nós? Dona Márcia, mas eu não sou capaz de matar uma barata? É sim. Tudo depende da situação e do momento. Que você se encontrar, alguém pode ativar o bicho feroz que tem dentro de você, né? Como também você tem a partícula divina, você é luz, né? Então a gente tem que ter sempre cuidado para não deixar essa parte negativa ser maior do que a parte positiva. Então às vezes a pessoa pega só isso aqui, ó, e se apega a tudo isso aqui que foi de ruim e esquece as coisas também que foi boa, grande, né? Eu lido com gente e pessoas que às vezes têm ou não têm gratidão. Só que eu procuro memorizar os pontos bons daquilo que a pessoa me trouxe, daquilo que eu devolvi para ela. Então, aquilo que não foi agradável termina se desfazendo dentro de mim, termina não existindo, porque eu me apeguei a tanto às coisas que foram os bons momentos, que foi as coisas agradáveis, que a desagradável deixa de existir. Então, eu estou falando isso porque quando ocorreu alguma coisa dentro do relacionamento de vocês, com o pai, com o filho, no trabalho, né? Agora mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que veio me pedir orientação e essa pessoa sempre reclamou porque às vezes trocava o turno dela. Ah, ele fica me botando para trabalhar às vezes de noite, eu não gosto. Também não gosto de trabalhar o sábado. E agora? Agora não tem a noite, não tem o sábado e a pessoa está desesperada. Por quê? Porque muito de nós tivemos muita coisa e nesse período em que aquilo estava em nossas mãos, não valorizamos.
As pessoas não fazem uma oração para o patrão, não fazem uma oração para a empresa, não agradece aquilo que Deus dá. Ela quer mais, ela quer mais. Ela quer, almeja ter uma casa assim, almeja ter um carro do ano, almeja. Mas Messama diz que a gente só recebe as coisas de acordo com o nível espiritual, né? Aquilo que vem para a gente é o nível espiritual que você tá. Se você mora numa boa casa, se você tem uma situação confortável, isso também está no seu nível espiritual, né? Alguém já está num patamares bom de alguma coisa que você fez, então você está recebendo a lei de causa e efeito no ponto positivo. Não tem a lei de causa e efeito no ponto negativo? Mas tem a lei de causa e efeito no ponto positivo. Quando você faz caridade, quando você tem virtude, quando você faz aquilo que Meixo Sama orienta, que a gente só é feliz quando faz o próximo feliz, você faz um gesto que deixa alguém feliz, pode ter certeza, isso é registrado no mundo espiritual e isso volta para você. De uma certa forma volta. Se não vir diretamente para você, aquele bem que você fez para outra pessoa, vai vir para o seu filho no momento que ele precisar, vai vir para um familiar seu, porque foi registrado algo de bom que você fez. Por isso que eu sempre estou orientando, seja útil, né? Faça o bem para o próximo sem visar nada, porque Deus é que nos recompensa. Então, quando a pessoa tem muitas virtudes, acumulou mérito de coisa positiva, no momento de desespero, aquilo volta, aquilo vem para a gente, né? Um caso também, né, que eu vou contar para vocês que aconteceu, é de um certo jovem, né, que também, né, atendia a mãe dele. E esse jovem entrou no mundo das drogas. E por alguma coisa que ele fez, não matou, não fez nada de tão grave, mas ele foi pego pela polícia por causa de droga. Só que aí jogaram ele em um presídio e esse presídio estava muito cheio e ele não podia nem deitar, nem sentar. Então ele ficou muito tempo em pé, não podia dormir, então ficou todo trafoado. Os nervos dele, as pernas não movimentavam mais. Só que ele foi transferido para um outro presídio e ficou em um lugar de gente perigosa, né? E aí a mãe dele entrou em desespero e a gente estava em oração. Mas olha só que coisa interessante, por isso que eu digo que tudo que Deus faz é bom. E a gente às vezes não entende. Então ela ficou muito preocupada. Porque ela disse que o delito dele foi uma coisa pequena, mas agora ele foi para um lugar perigoso, tá? Só que quando ele chegou nesse presídio, ele ficou em uma cela e um dos bandidos, que era chefão, acolheu ele, botou ele para dormir numa cama, deixava ele comer, não deixava ninguém mexer com ele. Quando a mãe dele foi visitar ele, e assim, preocupada, esse bandido veio para falar com ela, porque ele não estava podendo andar. Então, olha só o que foi que o bandido disse. Por isso que eu falo, todos nós temos a partícula divina, até o pior assassino. Ele chegou e lembrou dela. Então ele disse, meu nome é fulano, a senhora não se lembra de mim, mas quando eu era meninote, a senhora matou muito a minha fome e dos meus irmãos, né? Minha mãe ia pedir as coisas para a senhora fazia, mandava para minha mãe nos dava pão e tudo, a senhora vendia bolo, dava para a gente. Eu sou um bandido, eu sei que eu sou um bandido, me tornei uma pessoa ruim, mas o seu filho não é bandido. Enquanto aqui ele ficar, eu vou cuidar dele, eu vou proteger ele e ninguém vai mexer com ele. Olha que coisa, uma coisa que ela plantou lá no passado, nunca ia se lembrar, mas o gesto ficou gravado no mundo espiritual. E na hora que ela precisou, a soma veio para o filho dela.
Então, isso que é importante, nós fazermos o bem para o outro, sem olhar a quem, sem esperar recompensa, né? Buscar harmonizar o nosso coração. Na melhor, quanto mais você puder ser um ser útil ao outro, mais nós estamos servindo a Deus. Porque Ele nos usa para um ajudar o outro. Não importa, na hora, mas eu ajudei fulano, que eu fiz cicrano, e que eu... Não se preocupe. De uma forma ou de outra, uma hora vem a recompensa pelo seu ato, né? Não, às vezes não vem daquela pessoa que você ajudou, né? E, aquela senhora ajudou a mãe dele, dava as coisas e chegava até eles, né? Mas quem veio naquela hora cuidar do filho dela foi o filho da pessoa que ela ajudava. Então, olha que coisa. E logo depois ele foi solto, deu tudo certo. Então, isso mostra que a gente precisa ter atitude e gestos humanitários para com o outro, né? E ser solidário, né? Num momento como esse, buscar levar esperança para as pessoas, né? Puxar aquele ponto positivo, né? E não negativo quando acontecer algo dentro de casa ou no trabalho, né? Procurar ter gratidão, né? Você tem gratidão pelas coisas que você tem hoje? Você agradece a Deus o que tem agora em sua casa? Você agradeceu a cama que você dormiu e que você daqui a pouco vai repousar o seu corpo? Você agradeceu o seu pai, a sua mãe, o esforço que ele faz para que você possa ter uma vida, no mínimo, confortável? A roupa que lava, a comida que faz, né? Agradeceu o esposo, o esforço que ele faz para poder trazer o sustento para casa? Mas eu sou separada, né? Como um caso também, né? Hoje eu estou relatando muitas experiências que têm a ver com isso. De uma pessoa que se separou do esposo e ela tinha filho e ela ficava só xingando ele, né? Ficava só desejando mal. Ele não vai parar em emprego nenhum. A vida dele vai ser uma miséria, ele vai ver. Então, um dia eu disse para ela: você tem 3 filhos e depende, né, que ele pague a pensão. Se você deseja que ele tenha uma vida miserável, olha bem o que você está fazendo. Você está dividindo o sofrimento dele com você e seus filhos. Porque ele não vai conseguir se reerguer por causa da tua energia. Consequentemente, ele não vai ter como dar a pensão das crianças e vocês é que vão sofrer. Vamos mudar isso? Mas como? Você vai passar a orar por ele. Orar para que Deus dê um bom emprego para ele, para que ele possa ter condições de pagar a pensão, para você dar um conforto melhor para os seus filhos, que não teve nada a ver com esse problema. Isso aí é um assunto de vocês, mas vocês estão misturando as coisas, por causa do ódio, por causa da mágoa. Então, comece a mudar seu sentimento, né? E fazer uma oração que as portas do emprego abram para ele, para que ele possa ter condições de honrar o compromisso de pagar a pensão dos filhos e dar uma vida confortável, né? E fui mostrando a ela os pontos que ela estava misturando tudo, né? Então, outra coisa grave que ela estava fazendo, passando a energia do ódio dela para os filhos, ter ódio do pai. Só que eu disse para ela, o assunto foi entre vocês dois. Como você está pegando essa energia e jogando para os teus filhos de uma coisa que você não está sabendo como lidar, eles não têm culpa. Então você está pegando esse vírus ruim, colocando nos seus filhos, e como vai ser amanhã, se um dia esses filhos vier precisar do pai, já está amargurado com ódio, porque você vendeu a sua imagem. Você vendeu a sua mágoa, você colocou seu sentimento ruim no coração dessas crianças. Então, vamos mudar
sabe, mudar esse sentimento. Não, papai é papai, papai ama vocês, papai gosta de vocês. Não é ficar dizendo seu pai lhe odeia, seu pai... Não. Então, assim, quando a pessoa ela tá amargurada, ela bota tudo dentro do saco. Tudo que vinha, ela joga ali no meio daquela coisa azeda e termina azedando tudo. Então, a gente tem que buscar mudar esse comportamento. Então, por isso que hoje, né, essa mensagem é mude, que tudo muda. Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar aquilo que está ao seu alcance, né? Também não querer algo que ainda não é chegado o momento, né? Tem que agradecer o que tem. Tem gente que não agradece nada, né? Acha que tudo tem que acontecer no seu tempo, na sua hora. Se não foi naquela hora, era mentira, que a pessoa é mentirosa, que a pessoa não soube orientar, ou que a pessoa é... Não, não era o tempo, não era a hora, ou não era passeio, e Deus ali pôs a mão dele, né? Pôs a mão dele para nos proteger. Às vezes, na hora, a gente não entende. Como agora, está tudo isso acontecendo porque Deus não toma providência, porque... Não, Ele está tomando, mas não é no seu olhar, não é do teu jeito, é do jeito dele. Aqui cabe a gente dobrar o joelho, ter gratidão por... Obrigada, Senhor, porque eu estou protegida, essa doença não chegou a mim, ou chegou em fulano da minha família, mas o Senhor ouviu as nossas orações, trouxe de volta, né? Tem muita gente que está chorando com perca, mas às vezes você está em casa e está bem. E se Ele deixou você bem, é para você poder cuidar de outra, né? Então, também vou falar sobre a harmonia da casa, né? O cuidado nesse momento com, né, a energia espiritual do lar, né? Manter as flores, né? Vocês estão vendo aqui, ó, meu arranjo, manter flores. O negativo não gosta de um lar limpo, não gosta do lugar que tem flores, mas não flores artificial, flores vivas. Encher os cômodos da casa de flores, limpar, tirar teia de aranha, jogar o que não presta fora, para entrar coisa nova, para entrar energia boa, entendeu? Então busque a mudar o sentimento, puxe o ponto, ó, vai puxando assim, ó, o pontinho positivo da pessoa, vai puxando, puxando, até matar o negativo. E aí você também vai se sentir bem. Aquilo que lhe atormentava não vai te atormentar mais, porque você passou a ver o belo, a partícula divina da pessoa, e com a sua atitude, ela também começou a mudar, sem precisar você dizer nada. Sem precisar você dizer nada, ela mudou, né? Às vezes a pessoa fala muito de afinidade, né? De sogra, nora, tudo. Ai, por que essa pessoa entrou na minha vida? Às vezes, assim, acaba um relacionamento por causa de conflito, mas a pessoa não conseguiu cumprir o resgate. Aí o que é que acontece? Interrompe no meio do caminho, as duas partes não conseguiu, vai vir outra, vai vir outra, com os mesmos defeitos ou pior, né? Para que possamos romper aquilo e chegar até o fim. Aí é nessa hora que vocês não conseguem resolver aquilo que está ao nosso alcance, a gente vai lá, pega e resolve. Agora, aquilo que não está, eu sempre mando vocês remeter os cuidados de Deus. Devolve para Deus, porque aquilo que é pesado já não é mais para a gente. É para ser devolvido para Ele resolver. Mas a gente tem o hábito de querer ficar medindo força com a situação, batendo de frente, né? E aí a gente se machuca. Então, foi até ali, não deu mais certo, sua mão não alcançou, para. Não, agora é com o Senhor, Pai. Eu fui até aqui. E era para eu ir até aqui. Entendeu? E devolve.
aos cuidados do pai. Messama sempre orientou que quando ele estava fazendo alguma coisa e que aquilo não dava certo, ele desviava a atenção, ia fazer outra coisa e remetia aquela situação que estava complicada nas mãos de Deus. Quando ele virava, estava resolvido. Por quê? Ele tirou a força dele, né? Então, vamos praticar esse amor, vamos praticar, né, esse sentimento de doação. Não importa a distância, né? A gente pode se doar em oração, a gente pode se doar sabendo que o outro está precisando, né, de 1 quilo de feijão ou de uma coisa. Se tiver o seu alcance, você faz. Então, a soma do bem traz o bem. A soma do mal vai trazer o mal. Não tem como, né? Você é o que o seu nível espiritual está, né? Então, agora nós estamos vivendo um momento de transição. Lembra que eu falei de transição? Até chegar dia 15 de junho, vai ter que derrubar o prédio velho para construir um novo, porque não adianta você botar flor em casa com a casa podre, né? Você tem que limpar, tirar as teias de aranha, limpar, para poder o ambiente ficar leve. Então, é a mesma coisa que está acontecendo no mundo. Deus está deixando essa purificação vir à tona, né? Todo o mal subir, para que ele limpe pela raiz. Senão, é cortar o toco, nasce outro de novo. Se cortar só por cima, nasce outro mal. Então, é quebrar o mal pela raiz. Então, ele marcou o povo dele. Aquele que confia, que sente que ele está vivo dentro de cada um, a vida dessas pessoas, Deus está protegendo. Aqueles que realmente estão buscando renascer como filho dele, está ganhando proteção. Vocês não têm noção de quantas pessoas ligam para mim, de quantas pessoas conversam comigo, e eu estou em oração e daqui a pouco liga, olha, muito obrigada, saiu meu pai do UTI, outro, olha, não precisou fazer a cirurgia, outro, olha, recebi um emprego, outro. Então, eu sinto que as coisas que Deus está atuando naqueles que realmente confiam nele. Então, vocês precisam buscar essa mudança. Para de enxergar o defeito do outro. Ai, porque eu não gosto da minha cunhada, não gosto do meu irmão, não gosto do... Ai, eu gosto mais do meu vizinho ou da minha amiga de que de minha irmã. Meu Deus, mas a sua vizinha é sua vizinha, mas a sua irmã é sua irmã. Nasceu nessa família, senão você não nascia nessa família, nascia na família da vizinha. Isso se chama afinidade, resgate. Você nasceu nessa família por alguma razão, ou para aprender ou para ensinar, né? Então, tudo tem uma razão de ser. Ninguém é igual, nem os dedos da mão são iguais. Todos eles têm uma função diferente. A mesma coisa é a família. Cada um tem um comportamento, uma personalidade diferente, mas agregando, cada um fazendo a sua parte, dá certo. Tá bom? Então, hoje foi essa mensagem em que eu quis deixar para vocês. Mudando, tudo muda. Não queira mudar o mundo, não é da nossa responsabilidade, mas se todos começar a fazer um círculo de energia positiva, pelo menos naquele ambiente a paz, porque basta o que já está lá fora. Ainda trazer esse problema para dentro de casa no momento desse, não está certo. Então, a gente precisa criar um ambiente gostoso para quando alguém vir no nosso lar ou a gente encontrar alguém sofrendo, ela sinta que eu escolhi ser luz, eu transmito a luz. E as pessoas chegar para vocês e dizer, puxa, eu não estava bem, mas encontrei você e você me transmitiu uma paz, você me deu... Sabe, eu fiquei tão leve, isso é tão bom, né? Então, é isso que a gente, como espiritualista, devemos estar transmitindo nesse momento para as pessoas. Mas, antes de mais nada, transmitir para nós mesmos, deixar nosso espírito em paz. Vou passar aqui, né?
dividir com vocês uma orientação de que nós devemos, assim, intensificar as orações. Se tem muitas pessoas que estão tendo problema de insônia, tá, né? Então, melhor orar muito, né? Porque como está tendo toda essa transição espiritual, isso reflete aqui no mundo material. Então, buscar aumentar mais a oração, né? Tempo de oração. Não importa, tá lavando louça, tá ali mentalizando, fazendo uma oração, um Pai Nosso, mentalizando o vizinho, a vizinha, o filho, a filha, o mundo, né? Mandando a vibração para o mundo, né? E se entregando a Deus, né? E tendo gratidão, né? É isso que eu quero deixar, assim, bem forte na mente de vocês. Aprenda a agradecer, para de reclamar, para de ficar, tá chovendo, tá fazendo sol, hoje não tem isso, não, vai fazer sol porque tem que fazer sol, vamos agradecer o sol. Vai chover, vamos agradecer a chuva. É isso que eu tenho no momento? Meu carrinho tá velho, agradeça. Agradeça para merecer o novo, não fica reclamando. Porque essa casa, né, era assim, ficava reclamando. Agora tem gente que não tem nem onde morar. Já perdeu a casa, mas quando tinha, só reclamava. Porque meu fogão é assim, meu sofá é assado, porque isso aqui, e agora não tem. Agradeça o salário. É pouco, agradeça. Tenha gratidão por esse pouco para merecer o muito. Você nem agradece o pouco, já quer o muito. Então, vamos mudar o sentimento, os pensamentos e as atitudes? Vamos colocar coisas positivas? Vamos tirar da pessoa, da entranha das pessoas, o melhor que ela tem. Não ative o bicho, não. Não ative a fera que cada um já tem dentro de si. Ative a partícula divina, o que ela tem de melhor, observa o que ela tem de melhor. E aí você vai naquele ponto ali, assim como as pessoas às vezes têm o instinto de futucar a ferida, futuque a luz. Futuque a luz que a pessoa tem, futuque a partícula divina dela, elogie, fale coisas boas, entendeu? Olha, pequenas coisas, não critica. Olha, hoje você fez isso. Menina, foi você que fez? Olha, mas você hoje tá bonita. Olha, você com um cabelo diferente. Olha, você... Isso faz bem. Pode até não ser verdade que você... Mas fale, deixa a pessoa ouvir. Diz que tudo o que interessa é o que escuta. Depois aquilo começa a ser verdade. Não disse que de tanto falar a mentira se torna verdade? Não tem gente que é assim, que é o tal do face. É face. Então, vamos falar a verdade. Vamos falar coisa positiva. Tá dizendo que não vai dar certo? Não vai dar certo? Não vai dar certo. Vai dar certo. Se o que você vai fazer é honesto, é digno, tá correto, confie em Deus, entrega a Ele e vai, entendeu? Fazer aquilo acontecer. Está tudo contra você, mas Deus não está. Então, vamos levantar a cabeça, vamos acreditar. E outra coisa, todos que têm a permissão de transmitir a luz, levanta essa mão para a família, para os filhos. Agora é a hora, hein? Agora é a hora de intensificar o Sone, né? Que é o espírito do pensamento, ligado a Deus e ao nosso Messias, e transmitir a luz. Não foi à toa que ganharam essa permissão. Agora está na hora de manifestar, tá? Vou sair, cheguei, minha família, senta todo mundo aqui. Vamos lá, antes de dormir. Se não conseguiu de manhã, consegue de tarde, não conseguir de tarde, de noite. Não dorme sem antes, né? Receber essa energia para fortalecer a alma, o corpo e o espírito. Então, quero muito agradecer essa oportunidade e esse merecimento que estamos tendo, né, de compartilhar, né, de estar conectado
espiritualmente, agora, né, através dessa live, que foi um pouco alongada, mas eu tinha necessidade de dizer a vocês que daqui para frente, até a hora que Deus achar que é o necessário, que o mal todo já foi para frente para ele destruir, a gente tem que se autoproteger. E ele chamou, nos uniu, nos orientou e nos preparou para esse momento. Agora está na hora de usar as armas que ele nos deu, né? Então, buscar praticar. Então, quero agradecer muito e assim também, né? Tem pessoas que estão postando vídeo para outro, deixando um joinha, curtindo, tá chegando em outras pessoas que eu nem conhecia, estão tá agradecendo. Então façam isso, né? Eu não quero me aparecer, não quero ficar famosa, não quero ganhar, não, né? A intenção desse vídeo, dessas lives que eu faço, é para que a gente não quebre o elo, né? Que hoje você vê quantas pessoas, às vezes, eu dizia, olha, vai ter reunião. Você, não vou não, porque tem aniversário, hoje eu vou para uma festa. Agora, hoje quer vir, o povo quer ir na igreja e perdeu essa permissão. Por isso que eu digo que tem que valorizar as coisas quando ela está em nossa mão, seja marido, filho, seja o emprego, seja o que for. A gente tem que ter gratidão, porque depois que perde, não tem jeito. Agora chegou essa lei que nem a casa de Deus pode abrir. E aí agora? Agora vamos entender que Deus está vivo dentro da gente e a gente é o templo dele. Então, não tem como ir na igreja. Não, eu só vou acreditar em Deus se eu entrar na igreja e aquilo que ele me preparou. Porque sabia que ia acontecer o que está acontecendo. E ele escolheu um por um. Como eu disse a vocês, cada um que ele colocou no meu caminho e me utilizou como instrumento, porque eu não sou nada, eu sou um instrumento de Deus, para ligar vocês a ele, não foi coincidência, meus queridos, não, tinha propósito, né? Tinha propósito quando cada um entrou por esse portão. E eu não podia dizer, não posso, não dá, não vou atender, não. Podia ser a hora que for, momento que fosse, estava ali. Ou gostando ou não, eu vinha obedecer o chamado de Deus. Estou mandando meu filho aí, fala de mim para ele. E assim eu fiz a minha parte. Agora é com vocês. Aprender a ter gratidão. Que esse encontro não foi à toa. Pratica, né? Pratica o que foi orientado, o que foi aprendido, as aulas que fizemos, os estudos que tivemos, nada foi em vão. Então agora não é hora de desespero, é hora de a gente se abrir que nem uma flor para Deus, tá? E não esquece da tarefa. Limpar a casa, não deixar comida, resto de comida na pia, deixar prato sujo, nada disso, porque traz energia ruim. Vem outro tipo de energia buscar aquilo e não é bom, né? Manter flores dentro de casa, não importa o tamanho, se é uma, se é duas pétalas, mas deixe flor dentro de casa, tá? Então, quero que vocês compartilhem esse vídeo, curta ele, deixe seu joinha, transmita para outras pessoas, porque a gente tem que compartilhar aquilo que é bom, aquilo que fez bem a gente ouvir, para outras pessoas que às vezes a gente tem nem noção e escutou e como uma pessoa ligou, poxa, eu não conheço a senhora, mas alguém me falou, né, dessa live que a senhora faz e a senhora disse umas coisas que era exatamente o que eu estava precisando ouvir. Olha aí. A gente não sabe, mas porque compartilhou coisas boas, né? A gente buscou levar alguma coisa boa à pessoa, não é compartilhar porcaria que não acrescenta em nada, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, receba todo o meu carinho, todo o meu sentimento de gratidão a todos vocês, né? Vou encerrar orando
pedindo a Deus por todos vocês. Vamos juntos fazer o Pai Nosso, né? Nos ligando à nossa partícula divina, Deus, e só agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra do mal. Assim seja, em nome do Messias. Amém. Que a luz do Senhor esteja abrangendo a casa dos senhores familiares de vocês todos. E eu, com muita saudade de todos, se sintam abraçados, beijados e acolhidos por Deus, missão e por mim. Tchau a todos.